Sem, sem o Espírito Santo, não há evangelho. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue se convencer do pecado. Sem o Espírito Santo, não há sinais, não há poder. Afinal de contas, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. A Trindade Santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é que é três deuses. Não há três deuses. Há um só Deus que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E qual foi o propósito de Deus enviar a terceira pessoa da Trindade sobre a terra? Porque sem o Espírito Santo, o Deus Pai, ele não poderia trazer de volta o seu povo. Ele não poderia trazer de volta o seu povo para o plano original. Sabemos que quando Deus fez o homem, Deus fez num propósito para que o homem estivesse ao lado dele. O homem foi criado para estar lado a lado com Deus. Todos vocês conhecem a história, que eu não vou me aprofundar, que o homem, ele desobedeceu ao seu Criador. Ele resolveu, pelo seu livre-arbítrio, e por essa razão, o homem se afasta de Deus. O plano original de Deus não foi que o homem vivesse separado dele, mas assim o homem escolheu. Então, desde a queda do homem, que Deus Pai, ele vem tentando trazer o homem para o seu plano original. E ao longo dos anos, de milhares e milhares de anos, Deus, com seu infinito amor, tentando trazer o homem de volta, ele manda os profetas, ele manda os reis, juízes, ele manda Moisés, ele manda a lei através de Moisés para que o homem voltasse ao plano original. Mas nenhum homem foi o suficiente para resgatar o homem de volta para o plano original do Pai. E assim o que fez o Pai. A promessa do Pai está lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa do Pai enviou o seu Filho. E através do seu Filho Jesus, o próprio Deus, ele agora se materializa. Deus agora, ele é não só parte espiritual, como também parte física. Como nenhum homem conseguiu resgatar ou trazer de volta o homem para o projeto de Deus, então foi necessário Deus pegar seu único filho para enviar a este mundo, para trazer de volta a humanidade para os pés dele. O pecado entrou no mundo através de um homem chamado Jesus. E agora o pecado, ele teria que sair através de um homem chamado Jesus, mesmo porque nenhum homem conseguiu trazer de volta o homem para o plano original do Deus Pai. Então Deus enviou o seu Filho, aonde se cumpre aquela promessa que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus vem, ele nasce, porque ele foi gerado através do Espírito Santo com a única missão. A única missão do Pai para com seu Filho não foi enviar o seu Filho para curar os doentes, para libertar as pessoas dos demônios. O propósito do Deus Pai era trazer o homem para dar vida eterna. E só Jesus pôde fazer isso. Observe que Jesus agora está com 30 anos, mas lhe faltava algo. O que faltava na vida de Jesus? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não há remissão de pecado.
Sem o Espírito Santo, ninguém suportaria. Jesus sem o Espírito Santo, ele não operaria os sinais e maravilhas. E ele não estaria apto a passar tanta humilhação, tanta dor, sofrimento e a morte de cruz. Jesus vai ao Rio Jordão e lá João Batista batiza Jesus. E no momento que Jesus desce as águas, o céu se abre e quem desce sobre Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, porque a primeira pessoa da Trindade é o Deus Pai. Imaginemos que Deus, um só Deus, que ele age em três dimensões. Em três dimensões. Quando Deus Pai, ele age na primeira dimensão como Deus Pai, ele está como Deus Criador de todas as coisas. Quando ele age na segunda dimensão, através do Filho, Deus Filho, e nessa dimensão, o seu Filho está como administrador, executador do Pai. E quando Deus agora ele quer ir para a terceira dimensão, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo ele está numa dimensão de executador das bênçãos do Pai. Isso quer dizer materializador das bênçãos do Pai. A função do Espírito Santo dentro de Jesus foi capacitar. E o Espírito Santo, em um período de 3 anos e meio aproximadamente ali, foi suficiente para fazer na vida de Deus Filho, Deus Homem, capacitado pelo Espírito Santo, a suportar na cruz a dor da cruz. Matam Jesus. Mas quem disse que Jesus morreu? Não, Jesus não morreu. O que morreu foi a parte física de Jesus. A parte física de Jesus representando eu e você, que iria para a cruz para ter a vida eterna e nenhum homem suportaria. Jesus morre. Ao terceiro dia ele ressuscita. E quem é que vitalizou o corpo de Jesus? O Espírito Santo. Jesus foi no período de 40 dias e 40 noites ainda passa nessa terra como Jesus ressurreto após a ressurreição. Ele se apresenta aos discípulos e o interessante, o que me chama mais a atenção, é que ele diz para os discípulos: ficai aqui em Jerusalém até que do alto virá a promessa do Pai. Quem era essa promessa? O Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo fez na vida e no ministério do próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo teria que dar a continuidade na vida dos discípulos. Mas isso só era possível quando Jesus voltasse para o lugar que ele veio. Sentou à destra do Pai. Quando Jesus ascende aos céus, que ele senta à destra do Pai, ele envia sobre a terra o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o materializador das bênçãos do Pai. O Espírito Santo ele agora tem uma função específica: capacitar os discípulos, transportar a Jesus sobre a vida dos discípulos. Para aquilo que Jesus fez, os discípulos agora dariam continuidade ao que Jesus fez. O Espírito Santo capacita os discípulos. Por isso que eles ficaram 40 dias, 40 noites sem pregar, sem orar, sem expulsar demônios. Por quê? Porque faltava na vida dos discípulos, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu, porque era a promessa do Pai, lá no livro de Atos, capítulo 8, a palavra diz, amada igreja: mas recebereis o poder sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eles aguardaram este momento. Quando o Espírito Santo ele desce naquele dia de Pentecoste, que os discípulos se encheram do Espírito Santo, o reino de Deus, o próprio Deus Pai, o próprio Deus Filho, através do Espírito Santo ele se manifesta. Como entender o homem condicionar dentro do seu corpo o próprio Deus? A partir daí os discípulos começaram a operar as maravilhas.
Aquilo que Jesus fez, os discípulos agora começam a fazer. Os discípulos agora começam a orar, começam agora a curar, começam agora a libertar as pessoas dos demônios. Os discípulos agora estão possuídos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava imbuído na vida, entranhado no espírito daqueles discípulos. Aquela igreja cresce. E aquela igreja cresce no meio das perseguições, das tempestades. Foi o momento que a igreja mais cresceu. Foi no momento da perseguição. Os discípulos hoje, eles não estão mais aqui. Eles não estão mais aqui. O Espírito Santo hoje, ele quer dar continuidade o que ele fez na vida de Jesus, o que ele fez na vida dos discípulos. Ele quer dar continuidade hoje na minha vida e na sua vida. Mas tem um porém. Para que todos esses sinais comecem a operar na minha e na sua vida, é necessário que o meu e o seu espírito esteja alinhado com o Espírito Santo. A obra não é do homem, a obra é do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele está imbuído no espírito do homem, ele impulsiona o espírito do homem a fazer o que ele fez na vida de Jesus, na vida dos discípulos, e ele começa a fazer na nossa vida hoje. Pastor, o Espírito Santo é o mesmo? É o mesmo. Se o Espírito Santo é o mesmo, por que não tem acontecido as mesmas coisas, os mesmos sinais que o Espírito Santo operava naquela época? Por um acaso, esta palavra que é a palavra de Deus mudou? Mudou? Não, não mudou. É a mesma. O nome de Jesus é o mesmo. A palavra é a mesma, o Espírito é o mesmo. A função do Espírito Santo na minha vida e na tua vida é transportar Jesus sobre a nossa vida. E para que o Espírito Santo ele repouse no meu espírito, ele precisa encontrar dentro do meu espírito a sua palavra. E quando no meu espírito tem esta palavra, o Espírito Santo ele começa a agir da mesma intensidade e com o mesmo grau de comprometimento que o meu espírito tem com a palavra. Se eu tenho reverência com a palavra, se eu tenho um grau de comprometimento com a palavra, será esta a mesma intensidade que o Espírito Santo terá sobre o teu espírito. Isso quer dizer, se o meu espírito parar, o Espírito Santo para. Se meu espírito começa a se movimentar, o Espírito Santo começa a se movimentar na minha vida. Qual a consequência disso? Poder, sinais, vida de testemunho, a luz do Espírito Santo brilhar sobre a nossa vida. Nós passamos a ser os verdadeiros imitadores de Cristo, os verdadeiros seguidores de Cristo. Com o Espírito Santo ativado na minha vida, o que é que vai acontecer com isso? Poder. Ative o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, mas ele está desativado na sua vida por conta de você estar parado, de você não ter uma vida ativa, de você não estar orando, de você não estar jejuando, de você não estar fazendo aquilo que agrada a Deus. O Espírito Santo está entristecido e a palavra diz: não vos entristeçais o Espírito Santo. Eu costumo sempre fazer uma explanação em relação ao Espírito Santo e comparando com um gerador de um carro. Por melhor que seja um carro, por mais novo que seja um carro, um veículo, ele tem um gerador. E o gerador ele tem uma única função no automóvel: gerar energia e lançar para a bateria. A bateria tem uma função de armazenar energia recebida pelo gerador. Mas se o gerador para, a bateria não tem como armazenar energia. Imagine que o Espírito Santo é esse gerador dentro de mim, dentro de você. E na hora que nós movimentamos o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo ele é um poder. Ele gera energia, ele gera luz, ele gera vida dentro de nós. E nós passamos a armazenar
a luz de Deus, o poder de Deus. As consequências disso é uma vida alinhada com Deus. É uma vida de poder, é o ministério de poder, é o ministério onde os sinais vão acontecer, as curas vão acontecer, os demônios vão começar a cair por terra, os demônios começarão a manifestar só com a tua presença, porque simplesmente não é a tua presença, é a presença da luz dentro de você. Esta luz, ela dissipa as trevas. Como seria bom se todos compreendessem essa palavra? A tua vida seria outra. O teu ministério seria outro. Porque às vezes o espírito do homem, ele quer ir além da Bíblia, acha que a Bíblia já está ultrapassada, eles estão inventando moda. Você sabe o que é que mais levava as pessoas a ir atrás de Jesus? Não era porque ele tinha uma aparência bonita, eram os sinais de poder. E muitas das vezes a falta de poder dentro da igreja, a falta de poder do evangelho que pregam hoje, para tentar trazer multidões para esse evangelho, o espírito do homem começa a fazer um monte de pataquada, inventar, fazer o show, o circo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, temos que... E muitas vezes ocorre um perigo da própria igreja se adaptando às coisas do mundo e trazendo para dentro da igreja para atender a necessidade de cada um que vem à igreja. O que atrai a alma para Cristo é o Espírito Santo. O que atrai vidas para Jesus é o Espírito Santo. São os sinais. E a palavra diz, por falta dos sinais o povo se corrompe. O que levou multidões a ir atrás de Jesus foi os sinais. Viva uma vida de sinal. A tua vida tem sido uma vida de sinais? Esses sinais que têm sido operados na tua vida através do Espírito Santo não têm trazido pessoas até você? Pessoas não têm ligado para você, não têm batido na sua porta, não têm te procurado para pedir ajuda, porque são as trevas que são atraídas pela luz. Se isso não acontece, alguma coisa está errada. Que Deus abençoe, que esta palavra possa esclarecer na tua mente que o Evangelho de Cristo é o mesmo pregado há mais de 2000 anos atrás, porque o Espírito Santo é o mesmo. Agora, se nós não estamos sendo imitadores de Cristo, alguma coisa tem errada. Ou é o seu Espírito que está fazendo a obra de Deus, ou é o Espírito Santo, através do seu Espírito, fazendo a obra de Deus. O Espírito do homem não pode produzir conversão, arrependimento e fortalecimento. Só o Espírito Santo é capaz de transformar a mente e dar força àquele que não tem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.